Estamos com mais um estudo no nosso canal, decretando o poder da palavra. Vamos estudar hoje, começar o livro de Gênesis 3, a qual o Senhor vai nos revelar a tua palavra. Amém? Vamos orar e ler a palavra que o Senhor vai falar conosco e nos ensinar através da tua palavra. Pai querido, no nome do teu Filho nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, no nome de Jesus, ó Pai. Te pedimos, Espírito Santo, nos dá a revelação da tua palavra, Pai. Pai amado, nos faça entender a tua palavra da maneira profunda, Pai. Não no raso, mas sim na profundidade, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo da verdade, nos abre a visão e nos faz entender a tua palavra da maneira correta, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Então vamos ler Gênesis 3, irmãos, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus. Deus disse: dele não comereis e nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, e seguia entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram cintas para cobrir-se. Amém? Nós vemos um cenário aqui, a qual a serpente, que a Bíblia ela expressa algo aqui para Moisés, que nós sabemos que o livro de Gênesis foi Moisés que escreveu, a qual foi revelado para ele. Então nós vemos que o Senhor, ele traz uma analogia para Moisés, para quê? Para ele entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque como que Deus ia chegar e ia falar: ó Moisés, o diabo foi lá? Não, Deus ele usou uma analogia, falando que Satanás ele é astuto. E nós vemos que a Bíblia fala de Satanás que ele é astuto. E segundo, meu irmão, tem muitas pessoas que ela dizem: mas naquele tempo lá a cobra deveria falar, então se a cobra falasse naquele tempo, ela falaria até hoje. Você está entendendo? Então, isso é uma analogia de como Satanás se apresentou perante a Eva. Como ela se apresentou para quê? Para derrubar ela e depois derrubar o seu marido. Então nós vemos que o diabo se apresentou para Eva como uma serpente, astutamente, chegando até ela e puxando assunto com ela, a conversa. Mas assim, meu irmão, muitas das vezes você acha que a cobra apareceu lá para Eva lá e ficou trocando ideia com ela, ficou falando com ela, ficou dialogando com ela. Mas nós vemos hoje, nós somos um ser carnal, mas nós andamos no mundo
espiritual. Através do quê? Do nosso espírito. Então tudo aquilo que vem na nossa mente, e muitas das vezes a gente alimentamos achando que é algo que é os nossos pensamentos, e muitas das vezes nós estamos dialogando com o inimigo sem saber. O diabo está enganando você sem você nem perceber. Foi o que aconteceu com Eva. Eva começou a o quê? A olhar para aquilo que ela não olhava, a desejar para aquilo que ela não desejava. E primeiro, quando Satanás ele chegou até ela e perguntou algo, isso não foi do dia para a noite, isso levou um tempo. Porque para a pessoa te questionar de algo em relação ao que está acontecendo, ela te perguntar algo, ela quer saber se aquilo que ele implantou em você, você recebeu. Porque todas as vezes que nós transmitimos um conhecimento para alguém, ou algo que Deus te revelou, como que você sabe que aquela pessoa respondeu? Ela não tem resistência e você não vê resistência que ela aceitou o seu conhecimento, aquilo que Deus te revelou. Mas quando uma pessoa ela não aceita, é automático. Então o que Satanás fez ali? Foi assim que Deus disse? Ele fez uma pergunta para Eva. Por quê? Porque ele queria saber se o engano tinha sido implantado em Eva, a qual a resposta ia ser aquela que ela estava esperando. O que ela falou? Deus falou para a gente só não comer dessa árvore que está no meio do jardim. Mas não foi dessa maneira que Deus disse. Deus falou que de todas as árvores ela poderia comer, menos da árvore que estava no meio, mesmo que todas ela podia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore Deus não plantou no meio do jardim. Essa árvore estava em outro lugar. Fez brotar essa árvore. Então essa árvore que fez brotar está falando de quem ali? Daquilo que nasceu no diabo, meu irmão. Ele fez brotar no meio do jardim. Ele fez brotar a semente do mal. Porque tanto, meu irmão, que a árvore da vida é uma árvore, a semente do bem e do mal é uma árvore também. E se nós formos analisar a analogia que Deus nos traz, Ele está falando de duas pessoas ali. Porque onde nós vemos isso? Quando Jesus ele abriu os olhos de um cego e ele falou assim, pegou o lodo, esfregou, né, o barro no olho do cego e falou: o que você enxerga? Ele falou: que eu vejo homens como árvores andando. Opa, Jesus ele está revelando alguma coisa ali. Quando ele fala isso, o que acontece? Jesus pega, esfrega de novo e ele tem a visão certa da humanidade. Mas antes, o que Deus quis revelar? Que Ele nos vê como árvore, porque damos fruto. Então ali Deus está revelando o quê? Jesus, que é a árvore da vida, e Satanás, que é a semente do bem e do mal. Porque essa semente foi gerada em quem? Da iniquidade, no próprio diabo. Essa semente do mal, a qual destrói, a qual traz vergonha para as pessoas. Então nós vemos que ali, esse diálogo, a Bíblia fala o quê? Que a árvore se tornou saborosa ao paladar de Eva. Aí está o perigo, meu irmão. Quando o diabo começa a te enganar, as coisas que você não gostava de fazer, você começa a fazer. Por quê? Porque se tornou bom ao seu paladar. Você já tem prazer naquilo que você não tinha prazer. E o prazer entra por onde? Pela boca. Os 5 sentidos da alma. O primeiro é o quê? O paladar.
a qual muitas das vezes nós temos prazer naquilo que a gente não deveria ter prazer. E o diabo faz isso. Qual a segunda coisa que Eva viu? Que a árvore era agradável aos olhos. Por que os olhos, meu irmão? Porque tem coisas que aos nossos olhos não é bom. Mas muitas das vezes a gente deixa o diabo implantar as mentiras dele na nossa mente, o que era ruim se torna bom. E a gente vai lá na frente lá e paga o preço. Qual a segunda coisa? Desejável. Se tornou desejável. Meu irmão, tem um ditado que diz, né? Aquilo que não é visto não é desejado. Então o que acontece? Ela começou a desejar. Quando você começa a olhar muito para uma coisa e é agradável aos seus olhos, o que vem? O desejo, meu irmão. Porque primeiro ele falou, ela sentiu no paladar, ela viu, ela cheirou, ela desejou, meu irmão. Porque quando fala de desejo, está falando do coração. Porque a Bíblia fala que Deus ele cumpre o desejo do coração do homem. Então, quando a Bíblia está falando do desejo, está falando que ela estava desejando já. Porque Deus não mandou ela desejar. E depois, qual foi a ação dela? Desobedecer, meu irmão. Porque ela foi lá e colocou as suas mãos onde Deus falou para não tocar, para não se aproximar, para não chegar perto. As atitudes dela fez ela pecar. Por isso que Jesus fala, se sua mão direita te fazer pecar, arranque ela e lance para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida sem uma mão ou um braço do que todo o seu corpo será lançado no fogo do inferno. Então o que acontece? Então a gente tem que ser vigilante, meu irmão. Porque o inimigo é sagaz. Ele usa as suas mentiras através do cenário que ele te mostra para causar uma realidade onde não existe. Para você ver aquela situação como boa e o que Deus falou como ruim. Então nós temos que vigiar, porque a situação que ele te faz olhar como boa, essa situação vai abrir os seus olhos e quando você cair na real, vai te causar vergonha. Então muitas das vezes aos seus olhos parece ser bom, mas mesmo sendo bom aos teus olhos, quando se torna algo ruim, bom, esse que está sendo bom, quando errar, vai te trazer vergonha. Porque na hora vai vir um arrependimento. O que eu fiz? Porque eu deixei acontecer isso? Porque eu tomei essa decisão? Porque eu agi dessa forma? Porque eu fiz dessa maneira? Então, antes de acontecer qualquer coisa, Deus nos promete algo. Mas o diabo, ele quer distorcer aquilo que Deus falou. Com as situações que ele mesmo provoca na nossa vida, para quê? Para que a gente venha desacreditar daquilo que Deus falou. Desacreditar daquilo que o Senhor nos ordenou. Daquilo que o Senhor prometeu. Então, meu irmão, assim como Adão ouviu, e Eva ouviu Deus falar conosco. Mas qual que é a diferença? Que a gente tem que entender e ficar com aquilo que Deus nos prometeu, não com aquilo que o diabo quer nos enganar. Então, peça a revelação para o Senhor e não caia da mesma armadilha a qual Adão caiu. Ouva a voz do Senhor Jesus. Ouva a voz de Cristo Jesus, a qual autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu agradeço a todos, que tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.